Você já se sentiu esquecido? Como se sua história tivesse sido interrompida ou deixada para trás? A história de hoje é sobre um homem que tinha tudo para desaparecer, mas foi chamado pelo rei. O nome dele é Mefibosete. Em 2 Samuel 4:4, a Bíblia nos conta que ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Ele nasceu para viver no palácio. Mas aos 5 anos, tudo mudou. Ao receber a notícia da morte de Saul e Jonatas, sua ama tentou fugir com ele. Mas na pressa, ela o deixou cair. E naquele momento, Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. A partir daí, o silêncio. Ele cresce longe do palácio, longe da sua identidade. Vai viver em um lugar chamado Lodebar, um lugar sem vida, sem esperança, sem futuro. E não era só isso. Naquela época, quando um novo rei assumia, os descendentes do rei anterior eram eliminados. Ou seja, Mefibosete não era apenas esquecido. Ele vivia com medo. Mas anos depois, algo inesperado acontece. Em 2 Samuel 9:1, o rei Davi faz uma pergunta. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Davi não estava buscando vingança. Ele estava buscando alguém para abençoar, por causa de uma aliança com Jonatas. Então encontram Mefibosete, escondido em Lodebar, e o rei manda chamá-lo. Agora imagine, um homem quebrado, com medo, sem esperança, sendo chamado pelo rei. Isso não parecia um convite, parecia o fim. Mas quando ele chega, ele se prostra e diz em 2 Samuel 9:8, quem sou eu, para que olhes para um cão morto como eu? Essa era a forma como ele se via. Sem valor, sem dignidade, sem importância. Mas Davi responde, não temas. E continua, usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. E então, tudo muda. Davi restitui a ele todas as terras de Saul. Mas faz algo ainda maior. Você comerá à minha mesa, continuamente. Isso é poderoso, porque Mefibosete não foi apenas poupado, ele foi restaurado. Ele saiu do esquecimento para a presença do rei. E existe um detalhe que muda tudo. Mefibosete era aleijado, mas sentado à mesa, seus pés não eram vistos. A mesa cobria sua vergonha. A Bíblia diz em 2 Samuel 9:13, ele comia continuamente à mesa do rei, ainda que fosse coxo de ambos os pés. Ou seja, sua condição não mudou, mas o lugar dele mudou tudo. Essa história não é só sobre Mefibosete, é sobre graça. Ele não mereceu, não conquistou, não pediu. Ele foi chamado. E talvez hoje existam pessoas vivendo em Lodebar, lugares de dor, de rejeição, de esquecimento, achando que acabou. Mas essa história prova. O rei ainda chama. Não por causa do seu passado, mas por causa de uma aliança. E talvez, o que falta para sua história mudar não é força, nem reconhecimento, mas apenas responder ao chamado.